Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo de amor nos ajude neste momento a celebrarmos, a vivermos a graça que Deus nos dá de estudarmos os padres da Igreja. Que esse Espírito Santo nos faça entender a profundidade do pensamento desses nossos irmãos que nos precederam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então, nós vamos, caríssimas alunos e caríssimos alunos, continuar o estudo da Igreja dos Mártires, que é o capítulo 2 do livro do Hamann, que nós escolhemos por questões lógicas de maior facilidade para a compreensão dos textos, considerando que não estamos presencial, mas com uma metodologia remota, para o estudo remoto, e assim podemos ter uma síntese de conjunto e tentando, dentro da nossa possibilidade, completar, estudar, aprofundar. Nós vimos a Igreja dos Mártires na aula passada, no século III, falamos da epopeia do sangue, o pensamento cristão em Alexandria, e estudamos o grande Clemente de Alexandria. E hoje, espero que vocês tenham feito o roteiro estudo, o guia estudo, que significa aprofundar aquilo que temos lido, e hoje nós vamos estudar Orígenes. Por favor, tenham a bondade de pegar a Orígenes, a escritura Corpo do Verbo, assim é intitulado na página 59, da página 59 até a página 70, temos esta segunda parte e um pouquinho de algumas fontes para lermos, estudarmos, aprofundarmos, tá bom? E assim vamos então começar, querido Orígenes. Pode-se dizer que não existe escritor antigo sobre o qual tenhamos tantas informações como Orígenes, graças à história de Eusébio de Cesareia. Nascido em Alexandria por volta de 185, de família profundamente cristã, recebeu sólida formação religiosa e profana, completada mais tarde na escola do filósofo homônio Sacas, o mestre de Plotino. Adquiriu uma erudição filosófica considerável. Leônidas, pai de Orígenes, morreu mártir em 202, o que obrigou o filho, o mais velho, entre os 7 irmãos, a prover a subsistência da família. Foi professor de gramática, isto é, de literatura, com muito sucesso. Mais tarde, o bispo Demétrio confiou-lhe a formação dos catecúmenos. Ele leva a vida de asceta, vende seus livros profanos e se faz eunuco voluntário pelo reino de Deus. A escola viu afluir pagãos e gnósticos atraídos pela reputação do jovem mestre. Foi necessário desdobrar os cursos. Orígenes reservou para si a classe dos mais adiantados, passou seus alunos pelo ciclo de estudos clássicos para chegar ao estudo sistemático da Bíblia e da teologia. Entre 215 e 220, a pedido de Ambrósio, gnóstico convertido, dedicou-se a escrever o livro dos Princípios. Nesse período, Orígenes viajou muito a Roma, a Jordânia, depois a Cesareia da Palestina, onde pregou, o que provocou os protestos do seu bispo por ele ser leigo.
o bispo de Cesareia, para justificar a pregação na igreja, ordenou Orígenes sacerdote. Ao voltar para Alexandria, Demétrio o expulsou e degradou da condição sacerdotal. Orígenes partiu então para Cesareia, onde fundou uma escola semelhante à de Alexandria e continuou a se dedicar à pregação e à produção exegética. Chamado para consultas, viajou à Grécia e à Arábia. Foi preso em 250, durante a perseguição de Décio, e torturado morreu em 254, aos 69 anos, em consequência das torturas. Aqui está um breve resumo da vida de Orígenes, a obra de Orígenes. A obra de Orígenes é gigantesca, sem dúvida, a mais considerável da antiguidade cristã. O catálogo feito por Eusébio enumera 2.000 escritos, dos quais somente uma parte chegou até nós. Ela aborda os problemas mais diversos: a teologia da vida espiritual, exortação ao martírio, a oração, a controvérsia. Contra Celso, que é a refutação de uma obra desse filósofo pagão, e principalmente a Sagrada Escritura, comentários, explicação erudita, versículo por versículos, escólios, anotações sobre passagens difíceis, homilias, pregação ao povo, registrada pelos estenógrafos, enfim, o Hexapla, texto bíblico em 6 colunas. Queridos, aqui vocês vão ver na página 60 do nosso livro do Rama, não se esqueçam, vocês todos têm acesso em formato eletrônico, como que está em 6 colunas: texto hebraico, letras hebraicas, hebraicos em caracteres gregos, tradução de Áquila, século II a.C., tradução Símaco, século II a.C., tradução 70, século III, segundo a.C., e introdução a Teodosião do século I. Aqui está essa obra Hexapla. Na 5ª coluna, diz assim na página 60, a mais importante, Orígenes, com a ajuda de sinais críticos, mostra as variantes relativamente ao texto hebraico e as lacunas, documentação nunca reunida antes sobre o texto grego. Exemplar, sem dúvida, único, conservado em Cesareia, que São Jerônimo ainda pôde consultar. Os ataques endêmicos ao origenismo e a condenação de teses atribuídas a Orígenes no Segundo Concílio de Constantinopla, em 553, provocaram a destruição sistemática de sua obra colossal. Olha só que pena. Do texto grego restam apenas alguns livros, dos Princípios, contra Celso, de outros a tradução latina. Nenhum comentário completo chegou até nós. Um papiro de Tura, no Egito, descoberto em 1941, nos restituiu, entre outros, o entretenimento com Heráclides. Muito bem. Página 60. O ensinamento. Orígenes é herdeiro do pensamento grego, situando-se na esteira da tradição judaica e da cristã, ilustrada por Filon, Panteno e Clemente. Ele é, ao mesmo tempo, teólogo especulativo, controversista, exegeta e autor espiritual. Em domínios diferentes, ele faz obra de pioneiro e promove a pesquisa teológica e exegética dos séculos seguintes no Oriente e no Ocidente. O exegeta é atento, antes de tudo, em estabelecer o texto e estudá-lo com espírito científico e, ao mesmo tempo, espiritual. Ele distingue no texto 3 sentidos. Gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa interpretação da exegese de nosso querido Orígenes. Na segunda
segunda coluna da página 60. Primeiro, o sentido literal é o sentido da palavra, do fato histórico, da instituição. Psíquico, sentido psicológico ou moral, aplicado à vida espiritual. Pneumático, ciência alegórica ou mística, abertura aos mistérios do reino. Em geral, Orígenes reduz os 3 a 2, o literal e o espiritual. Diz o texto do Hamann: a letra é indispensável porque serve de suporte ao texto e à sua interpretação. Ela encerra um sentido oculto, o sentido do espírito que inspirou o texto. Isto permite ler o Antigo Testamento à luz de Cristo, como uma profecia a ler no Novo Testamento, a promessa dos bens futuros. Leitura em 2 níveis, o qual desde Paulo caracteriza toda a exegese antiga. Se o princípio tem suas raízes no Novo Testamento, a aplicação que Orígenes faz dele aos menores detalhes do texto é às vezes discutível. Assim, por exemplo, a Arca de Noé é uma figura da Igreja atestada pela segunda carta de Pedro, mas Orígenes vai mais longe e alegoriza, dizendo que os 300 côvados significam a totalidade da criação espiritual, os 50 côvados significam a redenção e a remissão, e a diversidade de compartimentos significa a diversidade dos graus de perfeição. O teólogo faz obra de pioneiro, esboçando uma primeira suma teológica no livro dos Princípios, em 4 partes. Primeira, Deus. 2, o mundo. 3, o homem. 4, a Escritura. Obra da juventude é verdade na qual pululam as hipóteses, às vezes ousadas, que fizeram sua desgraça póstuma. Para Orígenes, a economia da salvação se resume à tríplice presença de Deus e de Cristo, na Escritura, na Igreja e no fiel. A Escritura, Cristo e o seu corpo místico são regidos pela mesma lei da ultrapassagem, que da letra da carne do sinal passa ao mistério invisível da história terrestre da salvação. Moisés, Cristo, a Igreja, vai ao seu cumprimento na outra vida. Vamos ler agora então na página 61 um texto no comentário sobre Mateus. Procura, pois, também tu todos os sinais do Antigo Testamento e pergunta a ti mesmo quais são as realidades do Novo Testamento que eles prefiguram, e nas figuras do Novo Testamento procura quais são realidades que eles anunciam para o mundo futuro, ou ao menos para os séculos futuros, posteriores ao cumprimento do Sinai. Então é o comentário sobre São Mateus. Os mestres espirituais vêem na Escritura o sacramento da presença de Deus no mundo. Procura com fervor a esposa do Cântico dos Cânticos, essa presença oculta que ele deve descobrir a todo custo. Além da letra e da roupagem, ele deve encontrar o Verbo encarnado e crucificado em glória. O mistério da cruz ritma, de agora em diante, a caminhada através do deserto com suas provações, com o despojamento do sensível, com a vitória sobre as paixões, com o despertar dos sentidos interiores e com a união com o Verbo de Deus. A transformação pelo Espírito deve ser um progresso perpétuo que Orígenes descreve em 3 etapas, retomadas mais tarde por todos os místicos, a da purificação e a da iluminação, para a união nupcial até a semelhança com Deus. 200 anos depois de Cristo, 200 anos antes de Agostinho, Orígenes deu sua estatura à teologia cristã. Citação
de Urs von Balthasar. Então, aqui nós temos, então, um breve resumo sobre Orígenes, não? Eu sei que está difícil para todos, porque não temos acesso às bibliotecas, estão tudo um pouco fechado, mas o manual que eu também coloquei ali para estudo, vocês encontrarão algumas informações, né, sobre o nosso querido Orígenes. Eu perdi a página aqui, mas vou achá-lo agora. Só para vocês terem um pouquinho uma visão de conceito que meu Deus, me perdi aqui. Achei. E ele diz apenas um lado interessante, que eu gostaria de falar sobre Orígenes. Por volta dos 30 anos, Orígenes começou a escrever, passando a fazer numerosas viagens de formação a Roma, onde se encontrou com Hipólito, que nós vemos a tradição apostólica, a Cesareia na Palestina e a Jerusalém, onde conquistou amizades dos respectivos bispos, e estes encarregaram-no da pregação, embora fosse apenas um leigo. E aqui ele foi convidado. Um outro dado importante, que no ano de 2012, portanto há pouco tempo, a filóloga italiana Marina Molin Pradel, no manuscrito da Biblioteca Estadual de Munique, descobriu no original grego 29 sermões sobre os Salmos de Orígenes. Até o presente eram considerados apenas em traduções latinas, incompletas. Interessante. Depois, ele divide aqui, nosso querido o Hubertus Drobner, os escritos exegéticos de Orígenes, né? A teologia espiritual, que nós estudamos aqui, fala sobre o Contra Celsum e as controvérsias dele, resumindo o autor um pouquinho daquilo que nós já estudamos, só para vocês verem que aqui é um texto mais de consulta para você aprofundar temas que já foram estudados, não é? Então aqui temos o ensinamento dele, que é mais importante a exegese, a síntese teológica que ele faz nos seus escritos, né? Resumo. Primeiro, que ele como exegeta demonstra, cria ou descobre algumas leis de interpretação literal da escritura, o psíquico e o pneumático. Depois, como teólogo, ele faz uma obra pioneira de Suma, como um tratado sobre dos princípios. Depois, o princípio se dá Deus, o mundo, o homem, a escritura. Depois, o conceito de economia da salvação, que é a tríplice presença de Deus, de Cristo,
e de Cristo na Escritura e na Igreja. E, depois, como mestre espiritual, ele vê na Escritura o sacramento da presença de Deus do mundo. Isso, então, está um belo resumo da sua obra, que, como diz aqui também, quando fala da vida dele, na página 60, me toca muito quando lembro os ataques endêmicos ao origenismo e a condenação de teses atribuídas a Orígenes no Segundo Concílio de Constantinopla, em 553, provocaram a destruição sistemática de sua obra colossal. E diz que a filóloga italiana descobriu alguns textos ainda em grego. Mas aqui restam apenas alguns livros, até quando escreve Hamann, dos princípios contra Celso e etc. Então está aqui, em poucas linhas, o pensamento dele. Temos, depois da página 61, alguns textos. Clemente de Alexandria, na 62, não vou ler, porque já estudamos Clemente. Mas tem aqui uma meditação de Orígenes, tradução de Henri de Lubac, o querido Henri de Lubac, diz assim: uma meditação de Orígenes sobre um texto de São João. Pensamos em Pascal. Cristo está em agonia até o fim do mundo. Vamos ler aqui o que ele diz. Se compreendemos qual é a embriaguez dos santos e como ela lhe é prometida para a sua alegria, vejamos agora como nosso Salvador não bebe mais do vinho até que beba com os santos o vinho novo no reino de Deus. Agora, meu Salvador, ainda se aflige com meus pecados. Meu Salvador, não pode estar alegre enquanto permaneço na iniquidade? Por que não pode? Porque ele é advogado por nossos pecados junto do Pai. Como declara João, íntimo seu, dizendo que se alguém pecou, temos como advogado junto do Pai Jesus Cristo, que é sem pecado e que é propiciação por nossos pecados. Como, pois, poderia ele beber o vinho da alegria, ele que é advogado por nossos pecados, sendo que eu o contristo pecando? Como poderia ele estar alegre, ele que se aproxima do altar como propiciação por mim, pecador, ele cujo coração sobe sem cessar a tristeza das minhas faltas? Beberei deste vinho convosco no reino de meu Pai, diz ele. Enquanto não agirmos de maneira a subir ao reino, ele não pode beber sozinho desse vinho, ele que prometeu beber dele conosco. Ele está, pois, na tristeza, enquanto persistimos no desgarramento. Com efeito, se seu apóstolo chora sobre alguns que pecaram e não fizeram penitência por suas faltas, o que dizer dele, que é chamado filho do amor, que se aniquilou por causa do amor que tinha por nós, que não procurou a sua vantagem, apesar de ser igual a Deus, mas procurou o nosso bem, e por isso, como que se esvaziou de si mesmo? Tendo, pois, procurado assim o nosso bem, agora não nos procuraria mais, não pensaria mais em nossos interesses, não sofreria mais por causa de nossos desgarramentos? Não choraria mais sobre a nossa perdição, ele que chorou sobre Jerusalém e lhe disse: quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os seus pintainhos, e tu não quiseste. Aquele que tomou sobre si as nossas feridas e sofreu por causa de nós como médico de nossas almas e de nossos corpos, negligenciaria agora a corrupção de nossas chagas? Portanto, por nós todos ele está,
diante de Deus intercedendo por nós. Está no altar oferecendo a Deus uma propiciação em nosso favor. Ele espera, pois, que nós nos convertamos, que imitemos seu exemplo e que sigamos suas pegadas para se alegrar então conosco e beber conosco o vinho no reino do Pai. Está aqui uma meditação de Orígenes. Tá bom? Página 64, temos os itinerários de Clemente de Alexandria e de Orígenes, um belo mapinha, não? Orígenes é o linha reta, e aqui nós vemos o caminho que esses senhores fizeram. Página 64. Página 65, já compreender a escritura. Aqui temos um exemplo de como Orígenes passa da interpretação literal, com referência à tradição rabínica, ao sentido místico, para chegar à aplicação moral. Então, vocês peguem com muito carinho aqui na página 65. E vamos estudar um pouquinho. Vamos lá, comigo, hein? Moisés recebeu a ordem de tocar o mar com seu bastão, para que ele se dividisse e se retirasse, dando passagem ao povo de Deus, e que esse elemento das águas, que para ele era objeto de temor, obedecesse à vontade divina, formando à direita e à esquerda uma muralha que não fosse um perigo, mas uma proteção. As vagas refluíram copiosamente, e a água recuada sobre si mesma se encurvou. Tornou-se sólida, e ao fundo do mar era só areia. Compreendei aqui qual é a bondade do Deus Criador. Se obedeceis à sua vontade, se seguis a sua lei, ele obriga até os elementos a agir contra a sua própria natureza para vos servir. Ouvi os antigos dizer que nessa passagem do mar as águas se dividiram em tantas frações quantas são as tribos do filho de Israel, e que cada tribo teve seu caminho aberto no mar. A prova estaria nessas palavras do Salmo: aquele que dividiu o mar vermelho em frações. Acreditei que é piedoso não omitir essa observação dos antigos sobre as divinas Escrituras. Qual o ensinamento que nos é dado aqui? Já dissemos acima a interpretação do apóstolo. Ele chama isso um batismo realizado em Moisés, na nuvem e no mar, a fim de que vós, que fostes batizados em Cristo, na água e no Espírito Santo, saibais que os egípcios seguem vossas pegadas e querem reconduzir-vos à vossa antiga servidão, isto é, para junto dos príncipes deste mundo e dos espíritos maus, de quem fostes escravos. Eles procuram alcançar-vos, mas vós desceis a água e saís dela são e salvos, tendo lavado as sujeiras dos pecados. Subis como homem novo, prontos para cantar o cântico novo. Por que extermina o egípcio aquele que não fez as obras das trevas? Extermina o egípcio aquele que não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito. Extermina o egípcio aquele que expulsa de seu coração os pensamentos manchados e impuros, ou não os recebe de modo algum em seu coração, segundo a palavra do apóstolo, tomando o escudo da fé para extinguir todos os dardos inflamados do maligno. É assim que hoje podemos ver os cadáveres dos egípcios estendidos na margem dos seus carros e seus cavalos submersos. Podemos ver submerso o faraó em pessoa, se vivermos com bastante fé, para que Deus abata prontamente Satã aos nossos pés, por Jesus nosso Senhor. Então aqui ele vai do sentido literal do texto, no caso
da abertura do mar para que o povo passe, quando Moisés toca o bastão, e aqui vai fazendo uma análise exegética. O sentido literal, depois o sentido místico e a aplicação de deixar o pecado, no sentido de que sair do Egito. Tá bom? Página 66, outro aqui. Então vamos lá. Assim, pois, os poços cavados por Abraão, isto é, os descritos do Antigo Testamento, página 66, foram enchidos de areia pelos filisteus, quer se trate dos escribas e dos fariseus, quer das potências hostis. Eles taparam os poços para impedir que os descendentes de Abraão bebessem. O povo não pode, portanto, beber das Escrituras, e a sede da palavra de Deus o queima até que venha Isaque e os reabra para dar de beber aos servos. Graças sejam dadas a Cristo, filho de Abraão, de quem está escrito: genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele veio e desobstruiu os poços. Ele os desobstruiu por aqueles que reconheciam. Não ardia o nosso coração dentro de nós quando ele nos abria as Escrituras? Com efeito, ele as abria para eles. Ele os chamou com os mesmos nomes com que os tinha chamado Abraão, seu pai. Ele não mudou o nome dos poços. É admirável que entre nós Moisés seja sempre chamado Moisés. Cada um dos profetas conservou seu nome. Cristo mudou não os nomes, mas a sua interpretação. A mudança que ele fez consistiu em nos afastar das fábulas judaicas e das genealogias infinitas, porque está escrito: eles se afastam da verdade para se voltarem para as fábulas. Cristo nos abriu os poços e nos ensinou a não procurar Deus num lugar determinado, mas a saber, em todo lugar da terra é apresentada uma oblação em seu nome. Agora chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai, não mais em Jerusalém, nem no Monte Garizim, mas em espírito e verdade. Porque Deus não habita a terra, mas o coração do homem. Procuras a morada de Deus, ele habita os corações puros. Ele anunciou pelo profeta que moraria neles. Neles habitarei e entre eles caminharei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, diz o Senhor. Considera, pois, que em cada uma de nossas almas está cavando um poço de água viva. Encontra-se nisso certo o sentido celeste. A imagem de Deus se abriga nela. Eis o poço que os filisteus, isto é, as forças adversas, taparam. Com qual areia? Com as cobiças da carne, com os pensamentos terrestres. Eis porque trouxemos em nós a imagem do homem terrestre. No tempo em que trazíamos a imagem do homem terrestre, os filisteus tinham enchido de areia os nossos poços. No presente veio nosso Isaque. Acolhamo-lo, cavemos nossos poços, rejeitando tudo que é terra. Purifiquemo-los de toda sujeira, de todo pensamento lodoso ou terrestre. Vejamos jorrar dele a água viva, de que o Senhor diz: aquele que crê em mim, do seu seio jorrarão rios de água viva. Considera a magnanimidade de Deus. Os filisteus taparam poços e disputaram conosco minguados, filetes de água. Em seu lugar, porém, nos são dados fontes e rios.
Então, aqui nós vimos um exemplo do pensamento de Orígenes. Amados, agora nós vamos, para terminar esse capítulo aqui, inicial, quero que vocês voltem para repensar a Igreja dos Mártires, né? Que nós estudamos já 3 pontos da Igreja dos Mártires. Ponto 1, a epopeia do sangue. Depois, o pensamento cristão em Alexandria. Estudamos o 1, Clemente, depois Orígenes, não? Vimos 2 textos de interpretação de Orígenes, certo? Só para vocês virem um pouco aqui, para vocês não se perderem na apresentação da obra. O capítulo 1 foi de Jerusalém a Roma e o 2 a Igreja dos Mártires. Nós terminamos o pensamento cristão em Alexandria, para depois falar do viver como os cristãos na África do Norte. Estamos em Alexandria, essa região, outra região. Mais uma vez no mapinha vocês vão ver o itinerário de Clemente e de Orígenes. E aqui, na página 67 e 69, temos a perseguição e a gesta dos mártires, né? A perseguição de Nero, atestada por historiador Tácito em 63, diz: foram presos em primeiro lugar aqueles que confessavam depois, com o depoimento deles, um grande número foi acusado, menos do crime de incêndio do que de ódio ao gênero humano. Ao suplício foi acrescentado o escárnio. Homens envoltos em peles de animais morreram dilacerados pelos cães ou foram atados às cruzes. Em outros foi ateado fogo ao cair da tarde, a fim de alumiarem a noite. Nero tinha preparado seus jardins para esse divertimento e nele apresentava corridas. Ele se misturava à multidão em vestes de cocheiro ou em seu carro. Por mais culpados que fossem esses homens e dignos dos últimos suplícios, tínhamos compaixão deles, porque eram sacrificados não à utilidade pública, mas à bárbare de um só. Diretrizes de Trajano a Plínio, o Jovem, 111, 113. Procedestes como devias, caros secundos, no exame das causas daqueles que foram levados ao teu tribunal como cristãos. Nessa matéria, com efeito, não se podem estabelecer regras fixas para todos os casos. Não se deve procurá-los se forem denunciados e confessarem, deve-se puni-los. Todavia, aquele que nega ser cristão e prova sua afirmação com atos, isto é, dirigindo súplicas aos nossos deuses, obterá o perdão como recompensa de seu arrependimento, sejam quais forem as suspeitas que pesem sobre seu passado. Quanto às denúncias anônimas, qualquer que seja a acusação, não deves levá-las em conta. Esse procedimento é execrável e indigno de nosso tempo. Depois, Justino, que nós já estudamos, Mártir em Roma, sobre Marco Aurélio, em 163. Vou ler que é muito lindo. Os santos foram presos juntos e conduzidos a Rústico, o prefeito de Roma. Quando estavam diante do tribunal, o prefeito Rústico disse a Justino: primeiramente submete-se aos deuses e obedece aos imperadores. Justino diz: ninguém pode ser censurado ou condenado por ter obedecido aos mandamentos de nosso Salvador Jesus Cristo. O prefeito Rústico diz: a qual ciência te consagras? Justino: estudei todas as ciências, acabei abraçando a doutrina verdadeira dos cristãos, embora ela desagrade aqueles que são desviados pelo erro. Rústico: e essa ciência te agrada, infeliz? Justino diz: sim,
porque abracei a doutrina verdadeira, segundo os cristãos. Qual é essa doutrina? Nós adoramos o Deus dos cristãos. Acreditamos que esse Deus é único, que desde a origem ele é o Criador e o demiurgo de todo o universo, das coisas visíveis e das invisíveis. Cremos que Jesus Cristo, Filho de Deus, é Senhor, foi anunciado pelos profetas como devendo ajudar a raça dos homens, é mensageiro de salvação e mestre da sabedoria profunda. Eu, que não sou mais que um homem, sou muito pequeno, confesso, para falar dignamente de sua divindade infinita. Reconheço que para isso é necessário um poder de profeta. Mas existem predições concernentes àquele que eu chamei Filho de Deus. Ora, os profetas eram inspirados pelo alto, quando anunciaram sua vinda entre os homens. O prefeito rústico perguntou: onde vos reunis? Onde cada um quer e pode. Crees que nos reunimos no mesmo lugar? Não. O Deus dos cristãos não é prisioneiro de um lugar. Ele é invisível e enche o céu e a terra, e em toda a parte ele é adorado e glorificado pelos fiéis. E agora, na página 68, continuação, vamos falar do martírio de felicidade perpétua. Alguns dias mais tarde, correu o boato de que íamos ser interrogados. Meu pai chegou apressado de Tuburbu, ao quebrantado de dor, subiu para junto de mim para me demover. Tem piedade, minha filha, de meus cabelos brancos, disse-me ele. Tem piedade do teu pai, se ainda sou digno que me chames teu pai. Eu te criei com minhas mãos até a flor da idade. Eu te preferi a todos os teus irmãos. Não me entregues à zombaria dos homens. Pensa nos meus irmãos. Pensa em tua mãe e em tua tia. Pensa em teu filho, que não poderá viver sem ti. Volta atrás em tua decisão. Não arruines a tua família inteira. Se fores condenada, nenhum de nós poderá continuar a falar como homem livre. Era o que meu pai me dizia por afeição. Falando assim, ele cobriu minhas mãos de beijos e se atirava aos meus pés em suas lágrimas. Ele não me dizia mais minha filha, mas minha senhora. Eu sofria vendo meu pai nesse estado. Ele era o único da minha família que não se regozijava com o meu martírio. Eu o confortava dizendo-lhe: nesse estrado do tribunal não acontecerá senão o que Deus quiser. Nossa sorte não depende de nós, mas de Deus. Então ele se retirou desolado. Ó, muitos valorosos e bem-aventurados mártires, vós fostes escolhidos e eleitos para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem o enaltece, honra e adora, deve ler esses novos exemplos para a edificação da Igreja, porque eles não são menos belos do que os de outrora. Eles dão testemunho de que o único e mesmo Espírito age sempre do mesmo modo, que o Deus Todo-Poderoso e seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, aos quais pertencem a glória e o poder, soberano pelos séculos dos séculos. Amém. Então aqui está um trechinho de felicidade perpétua. E na página 69, fala-se sobre o martírio de São Cipriano, no ano 258. O procônsul Galério Máximo ordenou que lhe fosse levado Cipriano. O procônsul pergunta: tu és Tácio Cipriano? Ele diz: sou eu. És tu que te apresentas como o Papa desses homens ímpios? Sou eu. Os Santíssimos Imperadores ordenaram que sacrifiques. Não sacrificarei. Diz procônsul: pensa em ti, Cipriano.
Faze o que te foi ordenado, em coisa tão clara não há o que deliberar. Galério Máximo deliberou com seu conselho e deu com pesar e tristeza essa sentença. Durante longo tempo viveste em sacrilégio, reuniste em torno de ti um grande número de cúmplices de tua conspiração culpável. Tu te fizeste inimigo dos deuses romanos e do seu culto sagrado. Os piedosos e santos imperadores Valeriano e Galiano, Augusto e Valeriano, o nobilíssimo César, não conseguiram reconduzir-te à observância das cerimônias do povo romano. Foi provado que és o instigador e o porta-estandarte dos maiores crimes. Por isso servirás de exemplo àqueles que associaste a ti no mal. Por teu sangue será sancionado o respeito às leis. Depois desses considerandos, o procônsul leu sentença na tabuleta. Tácio Cipriano morrerá pela espada, assim nós o ordenamos. O bispo Cipriano disse, graças a Deus. Muito lindo, não? Agora, após essa aula, vocês vão fazer o guia de estudo, peço, por favor, para estudar um pouquinho mais sistematizado o pensamento de Orígenes. Nós vamos trabalhar na próxima aula o pensamento da vida cristã, o pensamento de Tertuliano e Companhia Bela, tá bom? Muitos textos bonitos aqui, para terminarmos essa questão dos mártires, tá certo? E assim vamos fazendo uma bela síntese para que depois a gente possa aprofundar, dar base à nossa teologia. Sempre eu peço, né, que vocês compreendam que nós estamos à distância, de modo remoto, procurando fazer uma síntese que possa atingir a todos, porque nós sabemos, eu sei, que a presença é indispensável para que possamos sintetizar, estudar, trabalhar juntos, trocar também aquilo que temos aprendido, tá bom? Então, muito obrigado, espero que tenha sido útil. Vocês têm aí muito tempo, considerando a disposição das aulas, para estudar o roteiro, para fazer uma pequena síntese pessoal. Obrigado, paz e bem.